Voltando novamente à sua cadeira, ele ouviu os sinos da distante catedral novamente. Ele tocou 7 vezes antes de Zhou-Mingrui se levantar sem pressa. Ele então foi até o armário e pegou suas roupas. Um colete preto com um terno combinando, calças que se agarravam firmemente às suas pernas, uma meia cartola e seu leve ar acadêmico fizeram Zhou-Mingrui sentir como se estivesse assistindo a um drama inglês ambientado na era vitoriana. Ele de repente murmurou suavemente enquanto balançava a cabeça com um sorriso irônico. Eu não vou para uma entrevista. Tudo o que vou fazer é comprar alguns ingredientes para preparar o meu ritual de melhoria de sorte. Klein estava tão preocupado com a sua iminente entrevista que se tornou instinto. Quando não estava focado o suficiente, ele habitualmente usava seu único conjunto decente de roupas. Depois de respirar, Zhou-Mingrui tirou o terno e o colete, mudando para um casaco amarelo acastanhado. Também mudou para um chapéu de feltro com uma borda arredondada da mesma cor. Com sua roupa pronta, ele caminhou para o lado da cama e levantou uma almofada quadrada. Enfiou a mão em um buraco imperceptível por baixo e remexeu antes de encontrar uma camada intermediária. Quando retirou sua mão, havia um rolo de notas em sua palma. Havia cerca de 8 notas de cor verde escuro. Estas eram todas as economias que Benson tinha no momento. Incluía até as despesas dos próximos 3 dias. 2 delas eram notas de 5 soli e as restantes eram notas de 1 soli. No sistema monetário do Reino Loen, soli fica em segundo lugar, originava-se de antigas moedas de prata. 1 soli era equivalente a 12 centavos de cobre. Elas tinham denominações de 1 e 5 soli. No topo do sistema monetário estava a libra de ouro. Elas também eram baseadas em papel, mas eram garantidos por ouro e fixados diretamente. Uma libra de ouro era equivalente a 20 soli. Elas tinham denominações de 1, 5 e 10 libras de ouro. Zhou-Mingrui abriu uma nota e sentiu o cheiro fraco e distinto da tinta. Este era o cheiro de dinheiro. Talvez como resultado dos fragmentos de memória de Klein ou seu desejo constante por dinheiro, Zhou-Mingrui sentiu-se imediatamente apaixonado por essas notas. Veja, seus desenhos são tão lindos. Faz com que o severo e antiquado George III e seus 2 bigodes pareçam especialmente adoráveis. Olhe só, a marca d'água que pode ser vista quando a nota é colocada contra a luz do sol é tão atraente. O design requintado para o rótulo antifalsificação faz com que seja completamente diferente daquelas cópias falsas e mal feitas. Zhou-Mingrui admirou as notas por quase 1 minuto antes de retirar 2 notas de 1 soli. Enrolou então as notas restantes e as colocou de volta na camada escondida da almofada. Depois de ajeitar e achatar o pano em volta do buraco, Zhou-Mingrui dobrou as 2 notas que havia pego com cuidado e colocou-as no bolso esquerdo do paletó amarelo acastanhado. Ele separou as notas das poucas moedas que tinha no bolso da calça. Com tudo isso feito, colocou uma chave em seu bolso direito e trouxe um saco de papel castanho escuro junto com ele e rapidamente caminhou em direção à porta. Seus passos embaralhados desaceleraram até que ele finalmente parou. Zhou-Mingrui estava ao lado da porta e não tinha certeza de quando havia começado a franzir a testa. O suicídio de Klein estava repleto de peculiaridades. Encontraria algum acidente se saísse assim? Depois de pensar profundamente, Zhou-Mingrui voltou para sua mesa e abriu a gaveta. Tirou então o cintilante revólver de bronze. Esta era a única arma defensiva que podia achar, e era a única arma com poder suficiente. Embora ele nunca tivesse atirado antes com uma arma, apenas puxar um revólver com certeza iria assustar qualquer um. Ele acariciou o metal frio do revólver antes de colocá-lo no bolso onde estavam as notas. Ele segurou o dinheiro na palma da mão enquanto seus dedos pressionavam o punho da arma. Estava perfeitamente escondido. Sentindo-se seguro, ele, que sabia um pouco de tudo, de repente teve uma preocupação. E se eu acabar atirando sem querer? Sendo inundado por tal pensamento, Zhou-Mingrui rapidamente pensou em uma solução. Ele sacou o revólver e soltou o tambor. Ele então alinhou a câmara vazia que foi o resultado do suicídio ao longo da orelha do cão antes de fechá-lo. Dessa forma, mesmo que houvesse um disparo, ele descarregaria um cartucho vazio.
Depois de colocar o revólver de volta em seu bolso, Zhou-Mingrui manteve a mão esquerda ali. Ele pressionou o chapéu com a mão direita e abriu a porta antes de sair. O corredor durante o dia permanecia escuro porque a luz do sol brilhava da janela situada no final do corredor. Zhou-Mingrui rapidamente desceu as escadas e saiu do apartamento antes de contemplar o brilho e o calor do sol. Embora fosse quase julho, ainda era considerado o meio do verão. No entanto, Tingen estava situada ao norte do reino Loen, por isso tinha características climáticas únicas. A temperatura anual mais alta não chegava a 30 graus Celsius na Terra, com manhãs ainda mais frias. No entanto, as ruas estavam cheias de água suja e lixo espalhado. Das memórias de Klein, esta não era uma visão rara em comunidades de baixa renda, mesmo que houvesse esgotos. Afinal, havia muita gente e as pessoas precisavam sobreviver. Venha provar o nosso delicioso peixe assado. Sopa de ostra quente e fresca. Beba uma tigela de manhã e sinta-se revigorado o dia todo. Peixe fresco do Porto por apenas 5 centavos cada. Muffins e sopa de enguia são a combinação perfeita. Concha. 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 Vegetais recém-colhidos de fazendas fora da cidade. Barato e fresco. Os vendedores ambulantes que vendiam vegetais, frutas e comida gritavam ao longo das ruas enquanto acenavam aos pedestres apressados. Alguns deles paravam e examinavam cuidadosamente antes de comprar. Outros acenavam com impaciência enquanto ainda não tinham trabalho para o dia. Zhou-Mingrui tomou uma lufada de ar que misturava aromas nocivos e perfumados. Enquanto apertava firmemente o revólver na mão esquerda, ele segurou as notas com força. Ele pressionou o chapéu com a mão direita enquanto passava pela rua movimentada, curvando-se um pouco. Estava destinado a haver ladrões em áreas povoadas. Além disso, nesta rua não faltava cidadãos pobres que trabalhavam meio período depois de terem perdido seus empregos anteriores. Havia também crianças famintas que eram exploradas por adultos para trabalhar. Ele prosseguiu até chegar a um ponto em que a aglomeração em torno dele voltava ao normal. Endireitando as costas, ele levantou a cabeça para olhar pela rua. Havia um acordeonista vagabundo fazendo uma apresentação. A melodia às vezes era agradável, às vezes fervorosa. Ao seu lado havia várias crianças em roupas esfarrapadas, com pele pálida devido à desnutrição. Eles ouviam a música e seguiam o ritmo, dançando coreografias feitas por eles mesmos. Seus rostos estavam cheios de alegria como se fossem um príncipe ou um anjo. Uma mulher impassível passou, sua saia suja e sua pele sem brilho. Seu olhar parecia aborrecido e lento. Somente quando ela olhou para o bando de crianças, um brilho fraco passou de relance em seu rosto. Era como se ela tivesse se visto há 3 décadas. Zhou-Mingrui ultrapassou-a e virou em outra rua antes de parar na padaria Smirin. A dona da padaria era uma avó de mais de 70 anos chamada Wendy Smirin. Seu cabelo era completamente branco acinzentado e ela sempre tinha um sorriso cordial. Desde o início das memórias de Klein ela estava aqui a vender pão e doces. Ah, os biscoitos Tingen e os bolos de limão que ela assa são muito deliciosos. Zhou-Mingrui engoliu um bocado de saliva e sorriu. Senhora Smirin, 8 libras de pão de centeio. Oh! Caro Klein, onde está Benson? Ele não voltou? Perguntou Wendy sorrindo. Mais alguns dias, respondeu vagamente Zhou-Mingrui. Quando Wendy pegou o pão de centeio, ela suspirou e disse. Ele com certeza é um rapaz trabalhador. Terá uma boa esposa. Ao dizer isso, os cantos de seus lábios curvaram quando ela disse brincando. Mas tudo está bem agora. Você já se formou, agora é um graduado em História pela Universidade de Khoi. Ah, você logo poderá ganhar dinheiro. Vocês não deveriam ficar no apartamento em que estavam morando, no mínimo, deveriam ter um banheiro que podem chamar de seu. Senhora Smirin, você parece ser uma mulher jovem e enérgica hoje, tudo o que Zhou-Mingrui pôde fazer foi responder com um sorriso seco. Se Klein fosse passar com sucesso em sua entrevista e se tornasse professor na Universidade de Tingen, era verdade que sua família seria imediatamente elevada para um status socioeconômico mais alto.
Em seus fragmentos de memória, ele, certa vez, havia imaginado alugar um bangalô nos subúrbios. Haveria 5 ou 6 quartos, 2 banheiros, uma enorme varanda no andar de cima, 2 quartos, uma sala de jantar, uma sala de estar, uma cozinha, um banheiro e um depósito subterrâneo no primeiro andar. Não era um sonho desejoso. Até mesmo um professor em experiência da Universidade de Tingen teria um salário semanal de 2 libras de ouro. Após o período probatório, o salário seria aumentado para 3 libras e 10 soli. Tendo em mente que, apesar de trabalhar por tantos anos, Benson, irmão de Klein, só tinha um salário semanal de 1 libra e 10 soli. Os trabalhadores comuns de uma fábrica nem sequer recebiam 1 libra, na melhor das hipóteses recebiam só um pouco mais que isso. E o aluguel de um bangalô era cerca de 19 soli a 1 libra e 18 soli. Esta é a diferença entre ganhar de 3 a 4 mil yuan e ganhar de 14 a 15 mil yuan por mês, murmurou Zhou Mingrui para si mesmo. No entanto, tudo isso era sob a premissa de que ele passaria na entrevista da Universidade de Tingen ou da Universidade de Baclund. Não havia muitas outras oportunidades. Pessoas sem conexões não conseguiam obter recomendações para se tornarem funcionários públicos. E aqueles que estudaram história eram mais limitados em oportunidades de trabalho. Não havia muita demanda por consultores privados de aristocratas, bancos ou magnatas industriais. Levando em conta que o conhecimento que Klein compreendia era fragmentado e incompleto, Zhou Mingrui se sentiu desconfortável e culpado pelas expectativas que a senhora Smirin tinha por ele. Não, eu sempre fui jovem, respondeu Wendy, bem-humorada. Enquanto falava, empacotou os 16 pães de centeio que havia pesado no saco de papel pardo que Zhou Mingrui trouxe consigo. Estendendo a mão direita, ela disse: 9 centavos. Cada pão de centeio pesava cerca de meia libra, já que diferenças eram inevitáveis. 9 centavos? Não era 11 centavos há 2 dias? Pensou Zhou Mingrui subconscientemente. Custava 15 centavos 2 meses atrás. Devia agradecer às pessoas que protestaram nas ruas pela revogação do tato de grãos. Disse Wendy enquanto dava de ombros. Zhou Mingrui acenou com a cabeça em vago reconhecimento. As memórias de Klein sobre isso estavam incompletas. Tudo o que lembrou foi que o princípio fundamental da lei de grãos era proteger os preços dos produtos agrícolas domésticos. Uma vez que os preços subiram para um certo nível, as importações de grãos de países do sul como Feinapoter, Masin e Lemburgo foram interrompidas. Por que as pessoas protestariam contra o ato? Sem dizer muito, Zhou Mingrui, com medo de acabar puxando o revólver, cuidadosamente pegou suas notas e entregou uma delas para a senhora Smirin. Recebeu 3 moedas de 1 centavo em troca. Colocando-as no bolso da calça, pegou o saco de papel que continha o pão e dirigiu-se ao mercado Alface e Carnes, do outro lado da rua. Ele estava trabalhando duro para a carne de carneiro estufada com ervilhas que sua irmã havia exortado. Havia uma praça municipal no cruzamento da Rua Cruz de Ferro com a Rua Narciso. Muitas barracas foram erguidas ali, e palhaços vestidos com trajes estranhos e engraçados distribuíam panfletos. Há uma performance de circo amanhã à noite? Zhou Mingrui olhou para os panfletos na mão de algumas pessoas enquanto lia seu conteúdo em voz baixa. Melissa definitivamente gostaria de ir. No entanto, quanto é a taxa de entrada? Com esse pensamento, Zhou Mingrui se aproximou. Quando estava prestes a perguntar a um palhaço com um rosto pintado de vermelho e amarelo, a voz rouca de uma mulher soou ao seu lado. Gostaria de tentar uma divinação? Zhou Mingrui subconscientemente virou a cabeça e viu uma mulher usando um chapéu pontudo e um longo vestido preto em frente a uma pequena tenda. Seu rosto estava manchado de tinta vermelha e amarela e seus olhos eram de um profundo azul acinzentado. Não, Zhou Mingrui balançou a cabeça em resposta. Ele não tinha dinheiro sobrando para divinação. A mulher riu e disse: Minha divinação de tarô é muito precisa. Tarô, Zhou Mingrui ficou instantaneamente perplexo. Essa pronúncia era quase idêntica às cartas de tarô da Terra. E cartas de tarô da Terra eram um conjunto de cartas usadas para divinação. As cartas tinham gráficos que representavam diferentes presságios. Espere,
De repente, ele lembrou as origens da divinação de Tarô neste mundo. Não se originou dos 7 deuses ortodoxos nem foi um legado antigo. Em vez disso, foi criado pelo cônsul da República em Tis daquela época, Roseli Gustavo, há mais de 170 anos. Este senhor Roseli inventou a máquina a vapor, melhorou o barco à vela, derrubou o governo imperial do reino em Tis e foi reconhecido pelo deus das artes. Ele também se tornou o primeiro cônsul da República em Tis. Mais tarde, ele invadiu outras nações e colocou Lemburg e outras nações sob sua proteção. Fez o reino Loen, Feinapoter, Império Feisak e outras poderosas nações do continente norte curvarem-se à República em Tis. Depois disso, a República foi então transformada em um império e ele se tornou o autoproclamado Imperador César. Foi durante o reinado de Roseli que a Igreja das Artes recebeu sua primeira revelação pública desde a Quinta Época. Desde então, o Deus das Artes foi mudado para Deus do vapor e da maquinaria. Roseli também inventou a divinação de Tarô. Estabeleceu o sistema contemporâneo de cartas baseadas em papel e seus estilos de jogo. Havia muitos estilos com os quais Zhou estava familiarizado, como Upgrade, Guerra contra o Proprietário, Poker de Texas e Quint. Infelizmente, foi traído na velhice. No ano de 1198 da Quinta Época, ele foi assassinado pelas forças combinadas da Igreja do Eterno Sol Ardente, a antiga família real em Tis, a família Sauron, e outros aristocratas. Ele eventualmente morreu no Palácio de Bordo Branco. Isso é, relembrar esse conhecimento geral de repente o deixou atônito. Será que Roseli era um transmigrador? Com isso em mente, Zhou Mingrui ficou intrigado ao ver como eram as cartas de tarô. Portanto, ele acenou para a mulher de chapéu pontudo com o rosto pintado e disse: se o preço for razoável, eu poderia tentar. A mulher imediatamente disse com uma risada: Senhor, você é o primeiro aqui hoje, então é por conta da casa.